Que coisa mais linda! Um beijo, Márcio Gomes, Fatioli, toda a turma aí. Um beijo pra você também. Nós começamos agora mais um Vida e Estilo. Eu conto com a sua companhia até a 1 da tarde. No programa de hoje, nós teremos a presença dos atores Leandro Luna e Rafael Gama, que estão na comédia Amigas Pero No Mucho. Vamos falar também de ansiedade com a terapeuta Thaís Rabané. Será que você é uma pessoa ansiosa? O que você acha? Nós vamos descobrir hoje, ao vivo, com um teste que vai rolar aqui no estúdio. Então já pega papel e caneta, porque você vai fazer aí da sua casa juntinho com a gente, viu? Respondendo algumas questões para saber se você é um ansioso equilibrado ou já está chegando à beira da patologia. Vou receber também o Dr. Silvio Simeone, que vem falar de implante dentário e explicar a diferença entre lente de contato e faceta. Sejam bem-vindos a partir de agora. Ei, coisa boa! E você está muito convidado para ficar com a gente. Os meninos já estão aqui, os atores Leandro Luna e Rafael Gama. Tudo bem? Sejam bem-vindos. São 4 atores que interpretam 4 mulheres. O título do musical, da peça, é Amigas Pero No Mucho. Vamos dar uma olhadinha no teaser para você conhecer? Roda aí. São os pequenos detalhes que mostram o caráter de uma pessoa. Para com isso, Sara. Você implica com tudo que a Fran faz. Ser muito mais alto quando nós perdemos uma chance. Isso sim. Quer suco? Aceito. Um acene. Tenho muito pra dizer. Você aparece no momento pra saber o quanto eu estou sofrendo. Veja através na primavera ou em qualquer das estações, nas horas todas, nos momentos de sofrer, amigas para sempre. Muito legal. Ô, Leandro, por que a escolha de 4 homens interpretando mulheres? Conta um pouquinho do sentido da peça pra gente. Essa peça tem 11 anos de história, na verdade, né? A gente integra agora o elenco, que é formado pelo Elias Andreato, né? O nosso divo do teatro brasileiro. Desde né? a estreia fez todas as temporadas. Todas as temporadas, então esses 11 anos. E tínhamos até então o Newton Bicudo no elenco e agora no Teatro Renaissance o Sérgio Rufino. Então são 4 homens vivendo essas 4 mulheres amigas pero no mucho. E a escolha de serem homens foi há 11 anos, né, quando fizeram a primeira leitura. O Posse, que é o diretor do espetáculo, assistiu e viu que seria muito mais interessante colocar homens personificando essas mulheres, né? Colocando esses dramas, essas picuinhas, a sensibilidade da mulher, através de uma perspectiva masculina. Ô, Rafael, o que você aprendeu sobre as mulheres depois dessa peça que você ainda não sabia, vamos dizer assim? Eu acho que o mais interessante para a gente no processo de criação e levantar o personagem é a gente ver como a mulher é mais corajosa em acessar sentimento e falar deles. Né? A mulher tem mais essa coragem de explorar e falar com a outra e querer resolver essas picuinhas, que é o que a peça faz. Elas têm uma situação desagradável no dia anterior e no dia seguinte elas vão pôr tudo em pratos limpos. E a gente, geralmente, é meio condicionado a não acessar tanta emoção. A gente fica nessa casca de defesa, né? Mas como atores, a gente tem que acessar essa sensibilidade para poder falar com verdade disso. É muito legal. É muito bom. É legal porque não é uma caricatura, até é bom falar isso, né? Porque quando você imagina homens fazendo mulheres, aí você já pensa, tem muita maquiagem ou puxa mais para a linguagem de drag queen, e não é. São 4 homens tentando ao máximo colocar essa sensibilidade da alma feminina, né? Então é muito interessante você ver o público depois do espetáculo de boca aberta falando assim, na metade da peça um olha para o outro e fala, como assim? Eu tô vendo mulheres, sabe? Assim, eles esquecem. Esquecem que são homens. Ô, Leandro, e essa preparação foi muito desafiadora para você? Sim, para nós todos, né? Porque a gente anda de salto alto,
E essa é sim uma das dificuldades, porque você fica 1h30, para você é fácil, né? Mas a gente, 1h30 em cima do salto alto, e o processo de ensaio também é complicado, porque você fica 1 mês, 2 meses, aí sim, todos os dias, no salto alto, tendo que fazer alongamento, porque a gente não tem um corpo acostumado a usar, né? Então, mas a gente teve o auxílio da Vivian Bucop. A gente teve a preparação da Vivian Bucop, que cuidou muito desse detalhe do gestual, para que a gente não ficasse pensando nisso ao longo da cena. Né? Para que o gestual fosse delicado, fosse feminino, sem que fosse agressivo ou mesmo caricato. Isso é super importante. E é o que você falou, esses detalhes de mulher, né? Todos os homens observam alguns detalhes das mulheres, mas quando eles vão se colocar nesse lugar, é o caso do salto, do cabelo comprido, né? É o costume, né? Porque claro. Vocês conseguem, né? Vocês sentem o cabelo durante muito tempo, então vocês sabem jogar para o lado, jogar para cá, e a gente precisa usar muito a peruca para começar a ter esse costume. Né? Aí você vai gesticular, você descobre que existe anel, existe pulseira, existe aí enrosca colar, no cabelo, aí você tem que saber tirar o cabelo do anel. Toda uma logística para se mexer. Sem dúvida alguma. O Leandro, ele interpreta a Sara, de 35 anos, uma solteira executiva que odeia hipocrisia, desconfiada, não perdoa as amigas, não se importa com a opinião dos outros. Digamos que ela é um pouco descontrolada. O Rafael Gama interpreta a Débora, de 40 anos, divorciada, sem filhos, inteligente, irônica, mas sempre dona da verdade. E já que nós estamos falando de algumas características comportamentais, psicológicas das personagens e das mulheres, eu vou chegar ali com a nossa psicóloga, que hoje compõe o time de entrevistados do nosso programa, e já nós vamos perguntar para vocês, viu, meninos? Essa hora. Ela é a Thaís Rabané. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda ao nosso programa, viu? A Thaís é psicóloga, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho de ansiedade. Você se acha ansioso, ansiosa? E aí eu perguntei para ela: doutora, mas até que ponto a ansiedade é sempre negativa? Existe uma ansiedade positiva? Dá pra gente não ser ansioso nunca? E aí? Não dá. Então, assim, a ansiedade, ela é um sentimento normal, comum. Então, sempre que que a gente vai enfrentar algum tipo de desafio, uma situação nova, estranha, é natural que a gente se sinta ansioso, ansiosa. Até fiquei imaginando os atores, né, nessa situação de se ver com o cabelo, com o sapato, né? É uma situação que causa uma estranheza. Talvez eles tenham experienciado algum tipo de ansiedade. A ansiedade só vai se tornar patológica quando ela passa dos níveis da normalidade, ou seja, elas passam a ser exageradas, elas passam a causar um sofrimento acentuado na pessoa, inclusive dificultar com que ela realize algumas atividades diárias. A ansiedade pode se transformar, ela pode ter um sintoma físico? Sem dúvida, sempre Quais a ansiedade tem sintomas físicos, elas vêm acompanhadas de sintomas físicos, palpitação, tremores, tonturas, tensão muscular, dores de cabeça. Então, uma série de sintomas físicos que, inclusive deixam as pessoas ainda mais ansiosas, né? Sem dúvida. Ô, meninos, vocês como atores, né, contaram aí de uma preparação que, às vezes, meses antes, principalmente ator de musical, de peça de teatro, especialmente também quando você tem que interpretar, por exemplo, vocês homens interpretando mulheres. Como que vocês lidam com a ansiedade da preparação e no dia da estreia ou a cada espetáculo? Tem técnica para isso? Tem técnica, cada um cria um processo individual, né? Mas basicamente é você encontrar uma presença na neutralidade que a gente fala, né? Porque a gente não pode esvaziar, né? Ficar calmo demais, porque, né, todo o espetáculo, tudo que a gente tem ali é uma coisa muito preenchida. Então, mas é encontrar uma respiração que te deixe no nível, conectado com tudo que está acontecendo e sem o nervosismo, que o nervosismo vai acontecer, mas é não deixar que isso atrapalhe durante o espetáculo, principalmente. Uma coisa que, pelo menos pra gente fazer comédia, acho que ajuda muito a encontrar o prazer do que você está fazendo, porque isso vai te relaxando, sabe? Você vai jogando e vai contracenando, isso vai te deixando num estado mais à vontade para fazer aquilo com prazer mesmo. Existem, eu acho, doutor, inúmeras técnicas, né? Por exemplo, a gente está falando, claro, de uma apresentação em público, isso pode ser uma palestra para o empresário que está nos assistindo agora, para alguém de RH, isso pode ser dentro do teu trabalho, atender, né? Você como médico, atender um cliente novo, um cliente importante, um paciente, aliás. Existem algumas técnicas, a meditação, eu já li que é uma muito boa para controlar a ansiedade. Quais mais você
poderia enumerar agora pra gente? Eu acho que eles trouxeram duas questões muito importantes, muito legais, né? A primeira é a questão da ansiedade no sentido positivo, ou seja, quando a gente entra nesse estado de ansiedade, a gente tem o quê? Né? Quando a gente consegue otimizar todo o nosso sistema. Né? Então, portanto, ter uma atenção, uma concentração, as situações na vida desafiadoras, elas exigem o melhor de nós. Por isso que a ansiedade, né, nesse sentido, ela pode ser saudável. Ou seja, dar o melhor de mim no palco é o que ele quer dizer, sem que eu fique nervoso. Ou seja, né, e a falta da ansiedade também é prejudicial, porque ele não dá o ótimo. Então, achar esse equilíbrio é fundamental. O problema é quando se torna crônico. Ou seja, a gente fica nervoso a maior parte do tempo, ou de uma forma exagerada. Mas em situações pontuais na vida, é fundamental que a gente, né, consiga lidar com isso com mais naturalidade. Essa é uma técnica importante. Positiva, ela seria aquela motivação, aquela paixão. Isso, né? Foi o que ele trouxe, né? Eu trabalhei com um paciente uma vez tão bonitinho, ele sofria de ansiedade, e aí depois de a gente ter realizado um trabalho muito bem sucedido, ele virou assim para mim, ele ia fazer uma apresentação, né? E ele virou assim para mim e falou assim: eu senti aquele friozinho na barriga. Aí ele olhou para mim e falou assim: mas foi entusiasmo, não foi mais ansiedade, né? Então, que essa questão do prazer, de um propósito, né? Tá alicerçado com a realização pessoal da pessoa. Isso é uma dica muito importante, né? Para a gente superar. Então, quando você trouxe de técnicas, então, assim, sim, a meditação ela é muito importante, porque no processo de ansiedade a pessoa tende a ficar viajando no tempo. Né? Então, assim, ou ela fica pensando nas coisas equivocadas que ela fez no passado e que eventualmente possam vir a acontecer no futuro, ou ela fica imaginando coisas catastróficas que podem acontecer. Né? E dificilmente elas estão vivendo o momento presente. Então, técnicas de meditação, de estar plenas no presente, como mindfulness, são bastante importantes também. Mas a ansiedade ela é uma razão que a gente fala entre risco e recurso. O que é isso? Né? O como a gente percebe a situação, ou seja, quanto mais ameaçadora a gente perceber a situação, maior vai ser a ansiedade e o quão capaz a gente se sente para o enfrentamento dessa situação. Então, a gente trabalhar nesse sentido, no ajuste da percepção e também no fortalecimento interior para o enfrentamento são fundamentais. Olha, nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a Thaís fará um teste ao vivo. Então aproveita agora o intervalo, vai lá, pega seu papel, sua caneta, nós vamos fazer um teste, nós aqui do estúdio faremos também. Te convido aí de casa, caneta e papel na mão, vamos ver se você está um ansioso, normal, equilibrado, com entusiasmo, ou se você está passando um pouquinho do ponto. Na volta também eu quero saber dela se ansiedade e nervosismo é a mesma coisa. 12h11, intervalo, te espero na volta. Até já.